E aí, pessoal, eu tô aqui com o MariaDB aberto para nossa aula aqui, né, de Insert Into, né? Então, vamos aqui ver como é que tá meu é, Use, Clínica Médica, que foi o nosso banco de dados escolhido da última vez, né? Então, tá aqui, Clínica Médica. Vamos pedir para ele dar um Show Tables para mostrar pra gente qual que é as tabelas que tem aqui, né? Tables. Beleza? E a gente vai usar o insert into para inserir dados. Vamos inserir dados, vamos dar um describe aqui, para eu saber o que eu estou fazendo, no paciente. Ok? Tem ID, nome e idade. Ok? Então, como é que funciona o insert into? Tá aqui escrito aqui, ó, no PowerPoint que está para vocês, né? O insert into tem essa estrutura de insert, né? Vou colocar aqui, tentar colocar um pouquinho para o lado aqui, ó. E esse aqui para o lado, beleza? Então, ele tem essa estrutura aí de insert, né? Vou deixar um pouquinho maior aqui. Into o nome da tabela, a paciente, o nome da tabela, ok? E aí, o nome das colunas de que eu vou inserir, né? Eu vou inserir a coluna ID, eu vou inserir a coluna nome e eu vou inserir a coluna idade. Aí eu coloco values, né? E aqui os valores que eu vou inserir. E aí você tem que respeitar, né? Quando é int sem vírgula, quando é varchar com aspas simples, ou dá para colocar duplo também, mas tem professor que já reclamou, então vamos deixar com aspas simples, tá bom? Então o ID dessa pessoa, essa pessoa é a primeira, né, que existe, né? O nome dessa pessoa vai ser Mariana e depois não esquece a vírgula, cuidado, mesmo que quebrou a linha ali. E a idade dela, ela tem 14 anos, né? Vamos dar um ponto e vírgula e carry OK. Como é que eu vejo o dado agora, professor? Esse comando que está na última página dos slides. Select tudo, estrelinha quer dizer tudo, da tabela paciente. Me mostra todos os dados que tem na tabela paciente. E ele me trouxe aqui, ó, o ID1, Mariana, 14 anos de idade. Se eu repetir o comando aqui, mas com outros dados, né? Porque o ID tem que ser único, né? Então, o ID2 agora vai ser o João. João tem 16 anos de idade. Beleza? Se eu der um select agora, temos dois dados aqui presentes. Mas, professor, por exemplo, como é que eu vou fazer na tabela lá consulta? A tabela consulta, ela precisa de três chaves estrangeiras. Então, em teoria, eu tenho que criar dados suficiente para alimentar três tabelas, tanto a do médico, como a do paciente, como a da secretária. Então, vamos dar um describe aqui na tabela agora do médico para saber como ela está feita. Bom, ponto e vírgula. Ela tem CRM, nome e especialidade. Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui, porque agora a gente não precisa mais ali do PowerPoint, mas quem quiser pode olhar ele, tá bem explicadinho. O CRM dele é int, o nome e a especialidade. Ok. Então, insert into no médico, certo? E aí vem aqui o nome das colunas, a gente vai preencher a CRM, o nome e a especialidade, certo? E com quais valores a gente vai preencher o CRM com 123, o CRM dele, tá bom? O nome dele é, sei lá, é Igor. E a especialidade dele, ele é pediatra. Bom, beleza, vou criar outro aqui, né? Vou criar outro, eu só apertei para cima para repetir o comando, né? Esse vai ser o 456, né? Opa, apertei para cima de novo, aí ele tirou, né? Eu esqueci, tem que voltar, e não. Só cuidado para na hora de trocar de linha. Essa aqui vai ser a Marcela. Marcela é oftalmologista, ok? Pronto, preenchi. Agora, se a gente der um select em tudo na tabela médico, vai aparecer aqui nossos dois médicos, o Igor e a Marcela, beleza? Agora vamos para a última tabela. Descreve a secretária, certo? RG, que é um varchar, ó, tem que tomar cuidado. O nome e a idade. Então, vamos lá. Eu tenho que colocar um insert into nas colunas RG, não, opa, na secretária, é lá que a gente vai inserir os dados. Agora sim, nas colunas RG, nome e idade com os valores. Lembra que aqui é varchar, então cuidado, hein?
O RG dela é 37.90, tá bom? Vírgula. O nome dela vai ser Marcos. Secretária, mas é Marcos. E a idade, ele tem 33 anos de idade, ok? E agora vamos colocar outro valor, né? Outra pessoa, a Bianca aqui. Eu coloquei números curtos, porque depois dá um trabalho, depois de preencher a última tabela. E a Bianca tem 28 anos de idade, ok? Mesma coisa, a gente dá um select from secretária. E aí a gente consegue ver todos os dados que estão disponíveis para a gente aqui. Agora vem aqui a última, né? Que é a da consulta. Vamos dar um describe na consulta, porque ela tem chave estrangeira, né? Se eu não preencher a chave estrangeira, não dá. Então eu preciso das três tabelas aqui feitas. Eu preciso do select da secretária para saber quais são as secretárias que têm disponíveis. Eu preciso do select do médico e preciso do select do paciente para eu ter noção do que eu estou fazendo. E ali o describe é nessa ordem, ID, descrição, data da consulta. E vamos lá, aqui é o mais difícil. Insert into a consulta. Quais dados nós vamos ter? Nós vamos ter o ID, a descrição, a data da consulta, o ID do paciente, o RG, acho que dá o CRM do médico. A ordem que você colocar aqui também afeta a ordem que você vai digitar os dados. Então, se você quiser fazer uma alteração, você pode alterar aqui a ordem. Eu estou colocando na mesma ordem que está lá, mas vocês podem alterar, tá bom? Com os valores. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, vamos começar. O ID. O ID1, que é a primeira consulta, descrição. A pessoa está com diarreia, coitado. Certo? A data da consulta, a gente já conversou sobre isso, mas é importante lembrar. Primeiro o ano, ok? Depois o mês e depois o dia. Cuidado na hora de colocar a data, porque esse é o formato aceitável pelo date, tá bom? E o ID do paciente. Vamos olhar os pacientes que a gente tem. A gente tem o paciente 1 e 2, eu quero o paciente 2 aqui, certo? Depois o CRM do médico. O CRM do médico, eu vou pegar o médico 1, 2, 3 ali. E por último, o RG da secretária. Lembrando que a secretária vai achar. Então, tomando todo o cuidado possível de não errar, 37.90. Vamos dar o ponto e vírgula aqui. E deu carry OK. Agora, o select from da consulta. E está aqui a nossa consulta. E aí nós sabemos qual paciente que passou na consulta, qual o médico e qual a secretária ao mesmo tempo, ok? Mas, professor, a gente não tinha colocado autoincremente no ID? E aí, como é que faz? Aí que vem o pulinho do gato. Quando a gente tem um autoincremente, significa que eu não preciso colocar aquela coluna aqui na hora de descrever ela. Então, teoricamente, como está autoincremente, eu não preciso digitar aqui que eu vou colocar o ID. Eu só coloco os outros dados, tá bom? Então, vou apagar aqui, não quero o ID, porque ele vai ser colocado automaticamente. E aí, aqui nós vamos mudar aqui de que eu não preciso mais inserir o ID. Agora a pessoa está com dor de cabeça, certo? A data da consulta mudou, né? E o cara já se consultou. Ele passou outro paciente, outro médico, mas a mesma secretária, ok? Pronto. Mas professor, agora eu tenho uma dúvida. Se eu estou sempre colocando, um exemplo, vamos lá. Aqui, quando a gente fez a secretária, não. Vamos usar um exemplo mais curto aqui, que é o paciente. Paciente. Todas as vezes eu coloquei o ID, eu coloquei porque eu tive que preencher tudo. Se você vai obrigatoriamente preencher todos os campos, você não precisa anunciar quais campos você vai colocar. Você pode colocar diretamente assim e tá tudo bem, tá bom? Então eu posso criar o 4 aqui. A Ilaoi. Bom, Ilaoi tem 300 anos. E ele vai aceitar do mesmo jeito. Você só precisa anunciar
quais elementos você vai inserir, se caso você for ocultar ou esquecer algum, tá bom? Se você não for passar algum dado ou você quer um dado de uma forma diferente da ordem que está na lista, aí você faz isso, tá bom? E aí você dá um select from aqui no paciente e ele colocou direitinho, conforme os outros. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí, lê os slides e boa sorte aí fazendo os exercícios. Falou, e é isso.